Vamos lá, vamos chegando, família. Vamos entrando. Mais uma escola de oração, glória a Deus. Já tem virado tradição aqui, todas as quartas-feiras, às 10h30 da noite. Nós estamos nos reunindo, nos encontramos aqui para essa escola de oração, né? Deus abençoe toda a família aí do Brasil inteiro, fora do Brasil, que eu creio que tudo isso também surgiu para que nós pudéssemos estar juntos, sentados numa sala de aula, aprendendo sobre oração. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. Nós vemos uma geração aí sendo levantada por Deus para conhecer mais sobre oração e não só sair orando ou escutar, mas aprender um pouquinho mais sobre a força, poder e autoridade da maior arma espiritual que nós temos, né? Então, vai chegando aí, vai disparando aí para a rapaziada que não chegou ainda, que você conhece, manda lá, convida para nós estarmos aqui nessa sala aqui dessa escola de oração, tá? Um abraço para todos os pastores aí, família, igreja de todo o Brasil, Diadema sempre presente, é isso aí, tá bom? E vamos que vamos. Então, a cada dia mais nos ajude a notificar aí os intercessores, o pessoal de oração e toda a igreja aí, que os ensinos estão sendo muito fortes e importantíssimos para esse tempo que estamos vivendo, né? Deixa eu dar um recado aqui para vocês sobre a escola de oração. No canal ali, nós temos a escola de oração sobre a armadura de Deus, nós temos a parte 1, a parte 3. A parte 2, ela tá um mistério daqueles violentíssimos. Tanto que eu fiz a live, fiz a aula, né, na escola de oração, fui postar, ele excluiu, não deu para postar, não postou, não ficou gravado. Gravei de novo a aula e baixei, a aula é grande, né, então tive que baixar num pendrive aqui grande e não estou conseguindo extrair de novo essa aula que eu gravei, tá? Tem paciência, já chega lá, tá bom? É a aula 2. É aula importantíssima ali e para você ver quanta batalha aí sobre esse tema que pode, na verdade, muda a tua vida na questão da oração, na questão da batalha. Então, estou tentando resolver, no máximo aí, né? Essa semaninha a gente vai tentar resolver aí para abençoá-los, tá? Então, corre lá depois, você pode divulgar aí para a galera, nos ajuda a compartilhar ali os ensinos sobre oração, porque a nossa geração precisa demais, não só orar, mas aprender a orar, tá? Muita gente, como o apóstolo Paulo diz, desfere golpes no ar sem saber como orar da maneira como convém, tá? E a Bíblia diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Então é muito importante nós entendermos isso, tá? Então é isso. Lá temos a aula da oração do Pai Nosso, temos a aula da armadura de Deus, são 3 aulas, né? A oração do Pai Nosso também tá ali. Essa daqui vai subir para lá também, tá? Então vai lá no canal do YouTube, depois assiste, compartilha, que também tenha como estudo aí para a tua vida. Medite nessas palavras. Eu tenho insistido aqui, não só na escola de oração, mas tanto nos ensinos de escatologia e também nas palavras da igreja, de culto aqui, que o meditar é que vai fazer você receber a palavra de Deus e ela fixar dentro de tua alma, a palavra ser um com você, tá? Quando a palavra é um com você, aí já não é qualquer teoria, já não é qualquer filosofia que consegue tocar a tua alma, a tua vida e te atrapalhar, tá bom? Então é isso aí. A aula 2, a armadura de Deus, foram 3 aulas. Aula 1, falei sobre a importância de... As pessoas acham que orar, Senhor, me reveste a armadura, o capacete de salvação, coração da justiça, cinto da verdade, e é isso, né? E o texto bíblico que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Éfeso nos diz que não, tá? Então, antes de eu me revestir da armadura de Deus, eu tenho que me revestir do poder de Deus, tá? Do poder, da força e da autoridade. A armadura de Deus tinha em média de 35 a 45 quilos, e para o soldado levar todo esse peso, ele tinha que ser forte, tinha que ter força. Então Paulo está falando, não adianta nada você querer carregar os princípios de justiça, de salvação, de verdade, de paz, de fé e da palavra,
só na tua própria força. Você tem que estar você tem que buscar o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para se revestir de toda a armadura de Deus. Segunda parte, que é importantíssima, eu falei sobre o inimigo. Como o inimigo atua, como o inimigo age, de que forma que ele ataca a tua fé, tuas emoções, tua vida. Terceira parte, falamos aí sobre cada peça da armadura de Deus, tá? É importantíssimo aí para todos vocês meditarem nesses assuntos aí, tá bom? Hoje entro num tema novo, mas muito importante também, e que você possa meditar com todo carinho. Eu vou tentar fazer em uma aula, mas esse texto ele é muito forte, é muito violento, sobre a importância de nós colocarmos escudos de oração ao nosso redor, ao redor de nossa casa, ao redor de nossa família, ao redor da igreja, ao redor dos nossos líderes. Então nós temos que aprender, através das nossas orações, gerar e criar escudos de oração, ok? Então muita gente fala sobre avançar, sobre atacar, muita gente ora, muita gente guerreia, mas pouco nós conhecemos sobre as orações bíblicas, sobre defesa, tá? Eu falei na armadura de Deus que muito dessa arma é de ataque, na verdade a maioria da armadura de Deus é de ataque, mas a Bíblia também nos ensina a nós termos armas de defesa ou orações que nos protejam, tá bom? Então a grande dificuldade da igreja, que a igreja guerreia, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos, mas poucos são aqueles que sabem orar colocando os escudos de oração ou muralhas de proteção, tá? Ao nosso redor. Então, se você já participou de algum culto ou de algum ministério com a doutora Neuza, por exemplo, você vai ver que ela frequentemente ora pedindo para que o senhor coloque uma muralha de proteção ao redor da igreja, assim por diante. Ela sempre usa esse termo, e esse termo por um bom tempo sempre me intrigou, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância de você entender sobre armas de ataque através da oração, mas também a oração colocar uma muralha de proteção na tua alma, na tua vida e na tua família, tá? Então é importante nós participarmos dessas salas ou dessa escola de oração para discernirmos, entendermos e termos êxito na questão de oração, para que as nossas orações possam ser eficazes, tá? Esses são dias bem importantes para você conhecer sobre esse tema de orar, colocando muralhas de proteção ao redor da tua própria vida, primeiramente, da tua casa. Como que nós protegemos as nossas casas dos dias que vivemos, né? Dias onde não só a porta da sua casa ou a janela da sua casa são abertas para que entre alguma coisa, mas hoje celulares, televisão e várias culturas e influências externas entram dentro da tua casa. E como que nós protegemos a nossa casa desses dias que vivemos? Como que nós vamos proteger as nossas igrejas desses dias que vivemos, né? Além dos ataques espirituais que uma igreja, que um líder recebe, ataques de liberação de feitiçaria, de magia, de encantamento, também a cultura que o inferno usa para tocar a mente das pessoas. E muitas vezes os pastores pregando, os pastores compartilhando a palavra, e eles não conseguem absorver porque eles estão sendo alvo dessas guerras que a nossa geração tem vivido demais. Então a Bíblia nos ensina não só a identificarmos situações que possam estar ao nosso redor, entrando dentro de nossa casa, entrando dentro de nossa família, entrando dentro de nossas próprias emoções ou dentro da própria igreja, nós identificarmos isso. E o segundo passo, depois de identificarmos, aí sim fazermos orações. Que tipo são essas orações? Que orações são importantes para que nós coloquemos uma muralha de proteção. Muitos servos de Deus hoje têm caem por causa da mente, caem por causa do coração, caem por causa das emoções, porque de alguma maneira o inferno conseguiu avançar e conseguiu tocar a vida dessas pessoas. Então, quando nós falamos de oração, quando nós falamos de igreja avançar, nós estamos falando de guerra, tá? Não tem avanço de igreja, não tem avanço pessoal teu. Por exemplo, se você é de Cristo e você tem vitórias financeiras, você tem vitórias emocionais, vitórias pessoais, com certeza
Você que se torna um testemunho vivo de que Jesus Cristo está intervindo, vive e intervém em teu favor. Então você é alvo do inferno. Então nós temos que aprender como eu e você podemos nos proteger de ataques espirituais, como que nós podemos fazer para guardar as nossas vidas de toda seta, de todo ataque, de toda guerra, né? Um dia posso vir falar sobre isso aqui. Talvez eu marque aí, vocês coloquem aí nos temas que vocês querem que eu aborde, mas nós tivemos no início do ministério, e esse foi, na verdade, foi minha, vamos dizer assim, minha escola, minha faculdade, minha pós-graduação, tudo junto, na questão de oração, de guerra espiritual, onde nós fomos atacados violentamente por obras satânicas, feitiçarias pesadíssimas, encantamentos dos mais diversos, né? E não que não sejamos hoje, mas ali nós aprendemos, né? E tivemos uma ajuda enorme da doutora Neuza Itioca. Todas as vezes que a gente recebia alguns tipos de ataque desse tipo, eu ligava para ela várias vezes e me pedia um auxílio em oração, em cobertura espiritual. Ela sempre nos ensinava como lidar com isso, né? Então é muito importante compreender isso. Por exemplo, eu tinha foi deixado um encantamento num papel escrito assim, com símbolos na igreja, no início da igreja, e nós levamos para uma pessoa que conhecia sobre feitiço, essas coisas assim, uma amiga dela, e levou para ela dar uma olhada. A gente achou isso aqui, dá uma olhadinha. Ela deu uma olhada e falou, deixa eu explicar um negócio para você. Não sei onde você achou isso, sei que você está mexendo, mas com isso aqui não mexe. Isso aqui é magia negra, isso aqui é para morte, isso aqui é pesado, não se envolve com isso. Então, no início da igreja foi assim. Então, como que nós tivemos que aprender pela inspiração do Espírito Santo, é óbvio, mas tivemos grandes homens e mulheres de Deus do nosso lado que nos auxiliaram em oração, o apóstolo Rina, a doutora Neuza sempre estiveram conosco ali nos ajudando. Então, como que nós fazemos para passarmos por situações como essa e tem muito mais, tá? Um dia eu venho só falar sobre esses tipos de ataque aqui para vocês entenderem que o mundo espiritual é mais real do que você imagina, tá? Então eles na igreja deixavam esses papéis com encantamentos, com feitiçarias, porque eles precisam de ponto de apoio para atacar a igreja. Na época foi assim, e depois eu conto mais aqui para vocês, tá bom? Para vocês entenderem como que é complicado. E aí eu me vejo nessa situação. E aí eu, como homem de oração, se eu não souber criar escudos de oração, né, orações que protegem, orações que trazem tipos de proteção, eu com certeza vou ser um alvo muito fácil dessa guerra aí, tá? Então Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, nos livra do mal, é isso? Então nos livra do mal, ele está orando por proteção, tá bom? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal é escudo, é proteção, é um muro que te protege, tá? E nós podemos fazer isso através da oração. Então, a igreja que é distraída, os líderes que estão distraídos nesse tema, nesse assunto, você pode ter certeza que ali eles sofrem todo tipo de ataque e acham que é um problema da sua cidade, acham que é um problema daquele irmão, daquela irmã, da igreja, do líder. Eles acham que é um problema de vários aspectos, mas na verdade essa pessoa pode estar sendo um alvo de ataque demoníaco, tá bom? Então vamos lá falar sobre escudo de oração. Vamos tentar falar em uma aula. Se não der, eu termino na próxima. Não tem problema nenhum. O que importa é você ser abençoado, absorver todo o conhecimento bíblico para que a gente possa avançar. Sempre falando para vocês aqui que é muito importante a habilidade profética, o dom profético, revelação e várias outras habilidades que a Bíblia mesmo nos diz que a igreja tem, mas sempre tomando cuidado que toda essa revelação, toda essa palavra, todos esses dons proféticos, todas essas revelações, elas têm que estar sendo sempre respaldadas pela palavra de Deus. Não tem como, nós só vivemos de revelação se a palavra não testifica e se a palavra não nos respalda. Tá bom? Então é isso. Deixa eu pedir para você abrir a sua Bíblia, eu vou abrir aqui a minha, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1.
E antes de eu falar sobre o que está acontecendo nesse texto aqui, nós vemos que Timóteo era líder da igreja de Éfeso. Ele foi um dos pastores da igreja de Éfeso. E aqui nós vemos que Paulo está encorajando Timóteo, porque Timóteo estava tendo diversos problemas na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, segundo a tradição, segundo a história, nos diz que era uma das 10 cidades mais pervertidas do mundo antigo, tá? Então, a igreja que Timóteo cuidava era a igreja de Éfeso, e ela estava nesse ambiente complicadíssimo de perversão, feitiçaria, todo tipo de idolatria que vocês possam imaginar. Então é algo complicadíssimo. Timóteo estava desanimado, Timóteo estava pedindo ajuda para Paulo, né? Timóteo estava pedindo ajuda para o seu mestre, para o seu pastor, para o seu líder, e ele estava falando sobre isso. Está muito difícil, as pessoas aqui estão assim, a igreja está recebendo muito ataque, a igreja está recebendo isso, a igreja está recebendo aquilo. E aí Paulo escreve esse texto, e aqui esse texto tem muito a nos ensinar. Esse texto vai fazer grandes crescimentos espirituais em nossas vidas e trazer entendimento de como que eu faço para viver num ambiente complicado, mas guardado e protegido através do poder da oração, tá bom? Então aqui Timóteo está nessa situação toda. Opa, chegou ela lá. Cheguei. Hoje ela não está muito feliz não. Chegou, não deu oi para vocês. Eu não invadi a live. Olha, assim, não deu oi, não deu nada. Oi, pessoal. Cheguei, cá estou. Tava cuidando de quem? Isso. Do Levi. Doutor Levi. Então, Paulo está escrevendo uma carta para ele, e aqui ele começa a incentivá-lo a permanecer firme, porque o nosso Deus é um Deus que, independente da situação que nós estejamos vivendo, é um Deus que vai proteger, que vai guardar, que vai transformar, que vai libertar. Então aqui ele começa a ensinar Timóteo, tá? Então aqui nós vemos que Timóteo, ele escreve para Timóteo assim, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim, ó: sabe, porém, isto, né? Nos últimos dias sobrevirão dias muito difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tá? Então deixa eu explicar um pouquinho o que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo. Ele está querendo dizer, você está com um problema, né, Timóteo? Mas vai ter um povo que vai surgir nos últimos dias. Vai ter um povo que vai aparecer nos últimos dias, que vai ser a geração, vai ser o povo da última geração, que eles vão viver coisas, Timóteo, que não chega nem perto do que você está vivendo aí. E eles vão ter que aprender a lidar, como você vai ter que aprender a lidar também com o que você está vivendo aí, mas imagina só um povo que vai viver coisas muito mais complicadas do que você está vivendo aí, tá? Opa, olha lá. Barulhinho do café, vamos que vamos. Ih, peraí. Falhou. Opa, foi de novo, isso. Tá dando tudo certo. Tá Orem tudo... pela máquina de café. Orem gente. pela máquina de café, tá tudo certo. Então, família, nós vemos aqui que Paulo está falando. Timóteo nos últimos dias vai existir uma geração que eles vão viver num tempo que, se eles não souberem lidar com o ambiente que eles vão estar, eles vão ser altamente atacados. Eles precisam se proteger, eles precisam colocar uma proteção ao redor deles, eles precisam se guardar ao redor deles. Então, eu quero te incentivar a que você possa entender que vai vir uma geração que vai vivenciar um tempo difícil, mas vai superar esse tempo complicado. Da mesma forma que eles vão superar, você também pode superar. É isso que Paulo começa falando dessa carta aqui. Tá Caneca bom? do Bola Running hoje. Opa, bola running. Vocês estão correndo? Vocês estão fazendo alguma coisa? O que vocês estão fazendo aí? Você tá, né? Porque você é um fenômeno. Eu tô correndo O aqui resto por aqui, da ó. população já não Bola sei dizer. running, um abraço, família. Bola running, isso aí. Família, estou por aqui, tá? Mas Levi me chama. Vamos lá, isso aí. Tá, então aqui eu quero compartilhar que Timóteo começa a receber assim. Timóteo, presta atenção, porque vai ser um povo que vai vir nos últimos dias e eles vão viver tempos muito difíceis, tá? Então, essa palavra aqui, últimos dias, é a palavra escatos,
que significa o último dos últimos, ou seja, a última geração antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, é o último do último, essa geração que vivenciar as profecias, essa geração que vivenciar todas essas coisas, essa geração vai viver num tempo muito difícil, né? Então Paulo fala, então assim, sabe porém isso, que nos últimos dias, né? Ele está dizendo que o Espírito estava falando, que as palavras proféticas estavam falando, que nos últimos dias seriam tempos muito difíceis, tá? Que tempos são esses, igreja? É o tempo que eu e você vivemos. Essa profecia, essa palavra de Paulo escrevendo para o seu servo Timóteo, para incentivá-lo, porque teriam pessoas que passariam coisas muito pesadas do que Timóteo estava vivenciando e eles superariam, Timóteo também conseguiria. Essa palavra profética é para mim e para a tua vida. Então, quando eu compreendo o texto de 2 Timóteo 3,2, eu sei como orar e como profetizar e como declarar a cobertura espiritual para que nenhuma dessas situações alcance a tua vida, alcance a tua casa e alcance a tua família. Então nós vemos aqui que Timóteo começa a ser ensinado por Paulo que essa geração vai viver coisas complicadíssimas, tempos muito difíceis. Palavra difícil aqui, a palavra kalepos no grego, que significa um tempo de muita batalha, um tempo de muita guerra, um tempo muito violento, um tempo complicadíssimo, tá? Então Paulo está falando, vai vir um povo que eles vão vivenciar um tempo muito, muito, muito complicado. Mas esse povo que vai vivenciar o tempo muito complicado vai ser o povo que vai saber lidar com cada uma dessas situações. Deus vai os honrá-lo, Deus vai colocar uma muralha de proteção e nenhuma dessas coisas vão os tocar. Amém? Então aqui eu e você temos que estar muito atentos para entender e aprender o que tempo é esse, que seria violento, que seria agressivo, que seria tempo muito perigoso. Está falando que seria tempo muito perigoso para quem vivesse nesse tempo. Então, que perigo é esse que Paulo está falando, que esses que nos últimos dias se levantariam, estariam expostos? Que perigo é esse que esses homens e mulheres seriam atacados de todas as formas e seriam, nas palavras do apóstolo Paulo, aqui na minha Bíblia, tempos difíceis, mas na tradução do grego, muito perigoso. É um tempo muito perigoso. Então vai ter um povo, Timóteo, que vai viver num tempo muito perigoso. Então, se você acha que você está passando perigo, se você acha que está passando situação difícil, você não sabe que vai surgir um povo que vai viver um tempo muito mais perigoso do que você, mas eles vão prevalecer, mas eles vão viver, eles vão ter vitória, eles vão ser levantados por Deus para fazer a diferença, e você também pode ser, Timóteo. Então deixa eu contar pelo Espírito Santo o que será nos últimos dias, para que você seja incentivado a continuar cuidando da igreja de Éfeso e sendo levantado por Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não importa se a cidade de Éfeso é essa guerra que é, quem vai vir nos últimos dias não vai se comparar ao que aconteceu em Éfeso. E aí ele começa a dizer, tempos muito difíceis, ou seja, tempos perigosíssimos, tá? Então vamos indo, esse tempo perigoso. Essa palavra difíceis é a palavra kalepos, ela acontece em 2 textos na Bíblia só aqui, e num texto lá no livro dos Evangelhos, lá em Mateus, capítulo 8, né, que se refere ao endemoniado Gerazeno, que Jesus lida com esse endemoniado aí, e aqui e lá. Então a Bíblia diz que esse endemoniado era perigosíssimo. Então esse endemoniado, a Bíblia diz, então, olha que coisa maravilhosa, Paulo está usando aqui a mesma palavra que foi usada lá no Evangelho, só aparece aqui e lá. Então ele está usando, olha, os tempos difíceis que esses vão enfrentar é semelhante ao que aconteceu quando Jesus foi lá em Gadara, perto do mar da Galileia ali, e ele enfrentou um homem endemoniado, que é a mesma palavra kalepos, muito perigoso. Aí ele começa a descrever ali os evangelhos, não só o de Mateus, outros evangelhos citam o mesmo homem,
ele diz que era muito perigoso, que as pessoas prendiam ele com as correntes, ele estourava as correntes, ele tinha algumas características que, quando nós estudamos esse texto aqui de 2 Timóteo, aqui na escola de oração, 2 Timóteo aqui, e Paulo fala que seriam tempos difíceis, o Calepos, ele está jogando a gente lá para o endemoniado ali, gadareno, ali de Gerazeno também, que é chamado Gerazeno, que ali as características que estavam na vida dele são as características que vão estar presentes agindo nas pessoas, agindo nos últimos dias na vida de muitos homens. Então nós vemos ali, por exemplo, que ele era excessivamente violento. Então a violência teria que estar presente também nesses últimos dias. A Bíblia diz que quando Jesus, os discípulos descem, ele vem correndo para cima deles. E é isso que nós temos que entender. Por que eu estou falando do escudo de oração hoje? Porque nós vamos viver o tempo, segundo a profecia do Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, que nos últimos dias, esses espíritos, essas malignidades, essas situações aqui viriam para cima dos homens, como veio para cima de Jesus e os discípulos, mas quando eles chegam perto do mundo, perto de Jesus, eles reconhecem quem ele é e cai de joelho ali, tá? Então nós vemos que esses homens tentam vir para cima da tua vida, essas situações, esses tempos difíceis tentam vir para cima da tua história, da tua família, da tua casa, as tuas emoções, mas hoje eu declaro e profetizo da mesma forma que quando essas dificuldades vieram para cima de Jesus, aquele homem representando esses tempos difíceis vieram para cima de Jesus, eles caíram por terra. Vai ser assim também na tua vida. Então nós precisamos entender muito sobre esses tempos difíceis profetizado pelo apóstolo Paulo. Então a Bíblia diz que quando esse homem com esse espírito estava vindo, ele vinha a Bíblia diz, com um espírito imundo, tá? Então o espírito imundo aqui, no grego aqui, é um espírito de impureza sexual, tá bom? Você vai me falar, pastor, mas tem várias épocas que tiveram impureza sexual. Aqui, esse texto aqui, principalmente de Paulo, está dizendo que essa impureza sexual, que também está descrito no texto de 2 Timóteo, está lá também, que estava agindo na vida daquele endemoniado ali, ele fala sobre oficializar a impureza, oficializar através de televisão. Então, você pode estar à tarde em tua casa com teu filho, mudar de canal e ter uma situação complicada ali que está passando. É quando a impureza sexual vira comércio, é quando revistas, é quando televisão, é quando filmes trabalham essa questão de uma maneira oficial, legalizando esse tema que em outras gerações seria complicadíssimo até de falar as palavras que se falam ali, tá bom? Então nós vemos que quando uma geração vivenciasse momentos de impureza sexual, mas oficializando-as, trabalhando com que ela se tornasse parte da cultura daquele povo, ali esse povo seriam esses tempos difíceis. Também a Bíblia nos diz que aqueles homens habitavam no sepulcro. A palavra grega é quando a morte está na sua cabeça, ou quando a morte vira cultura, ou quando a morte faz parte da tua história. Então, quando na televisão, de uma maneira coletiva, cultural, se oficializasse a morte, quando a morte ficasse algo comum no meio desse povo, é isso que estaria acontecendo nesses tempos difíceis. Então, por exemplo, vampiro vira herói, zumbi para tudo quanto é lado, a morte começa a ter força cultural, tá? Pessoas se vestindo das mais diversas formas. Então era isso que esse texto está dizendo, e também o texto lá de Mateus 8:28, tá? A Bíblia diz também que esse homem era um homem indomável, ninguém conseguia domar ele. Então, domar ele, ter ele sob o controle. Então, nós vemos que esses dias difíceis, as pessoas vão se tornar indomáveis, vão perder o controle de si mesmo. Essa palavra grega aqui está relacionada à pessoa que perde o controle financeiro da tua vida, é a pessoa que perde o controle da sua cultura, fala coisa que não poderia falar, é uma pessoa
pessoa que não tem um controle pessoal de si mesma, é uma pessoa que não consegue se domar, é uma pessoa que não tem o domínio próprio, como a própria palavra já nos diz. Então esses tempos difíceis, esses sentimentos, esses espíritos ou essa atitude, essa cultura estaria presente nessa geração. Também ali diz que esse homem ali endemoniado, que é a palavra kalepos, ele se autoflagelava, tá? Então quando existir uma geração de pessoas, de crianças, de homens, de mulheres, mas principalmente de crianças que se autoflagelam, esses últimos dias seriam assim, pessoas se autoflagelando. Então hoje o grande problema que nós temos, se você pesquisar em qualquer site, você vai ver que hoje o que aumentou de porcentagem em pessoas que se autoflagelam, principalmente adolescentes, meninas, em escolas, está bem complicado isso. E eles não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Então, existia isso antigamente? Sim, já existiu. Mas as próprias crianças de 11, 12, 13 anos se autoflagelando, crianças se autoflagelando, nós vemos que essas questões estão entrando dentro das casas, essas questões estão entrando dentro das pessoas, dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro de escolas cristãs, as meninas, os meninos, principalmente meninas, se autoflagelando de formas grosseiras e absurdas. Tem série na televisão, não vou falar aqui o lugar que você assiste série aí, que senão derrubam aqui nossa live aqui, então tem um seriado lá que uma menina ensina como você se cortar e até mesmo se suicidar, e mostra a cena. Então quando se oficializa, sai do absurdo para virar comum, para virar cultural e tomar grande parte da sociedade, a Bíblia diz, Paulo está falando profeticamente que seriam os últimos dias e eles seriam dias perigosos de se viver. Então, nós temos que tomar cuidado porque tudo isso está entrando dentro da igreja, tudo isso está entrando dentro das casas, tudo isso está entrando dentro das famílias e nós não estamos sendo esse escudo de oração, nós não estamos sendo essa muralha de proteção que precisa ter. Tá bom? Então a Bíblia diz que esse Kalepos ou esse endemoniado, ele ficava nu. Toda hora ele ficava nu, que também nos leva a entender quando a nudez e ficar nu naquela época de Jesus Cristo era uma desonra, era um negócio publicamente complicado para o povo judeu, tá? Então é quando esse ficar nu perdesse a vergonha, perdesse esse negócio de desonrar alguém e isso virasse cultural, tá? Tirar as roupas, ficar sem roupa seria cultural. A Bíblia diz também que esse endemoniado ele era levado e movido ao deserto, ele ia para o deserto, voltava. A palavra movido aqui no grego significa alguém que está com inquietação da alma, alguém que não consegue dormir direito, alguém que está inquieto, alguém que está com problemas de alma, problemas emocionais dos mais diversos. Ele está inquieto, ficava inquieto de alma. Esses tempos difíceis profetizados em 2 Timóteo são esses tempos, últimos tempos, seriam difíceis ou perigosos de se viver, onde aconteceria tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então as pessoas seriam inquietas, estariam inquietas em suas almas, tá? Então nós podemos estudar, extrair esse princípio e essa revelação ali do que estava acontecendo com aquele Kalepos ou aquele homem violento, excessivamente violento, segundo a Bíblia. Ele atacava pessoas, ele se cortava, ele quebrava as correntes, ele não tinha domínio próprio, ele morava nos sepulcros, a mente dele estava no ambiente de morte. Então nós vemos que esse tempo que Paulo está falando aqui, que seria muito perigoso, tempos difíceis, é a palavra Kalepos, do endemoniado ali em Mateus capítulo 8, versículo 28, e em outros textos também, que outros evangelistas ali dos outros evangelhos também falam sobre eles. Então a morte, ela começa a se tornar cultural, a nudez começa a se tornar cultural, a automutilação, tá? De pessoas começa a ficar algo fora de controle. Então as escolas, tem estudos aí, entra aí na internet, tem estudos que as escolas estão tentando buscar algum tipo de ajuda, que elas não sabem mais o que fazer, que meninas que têm angústias as mais diversas ali, elas em vez de falarem, elas se aquietam, e uma das maneiras de elas aliviarem essas tensões é se cortando
o seu corpo. Então, é uma característica desses tempos profetizados em 2 Timóteo, capítulo 3, que seriam tempos difíceis, tá? Vamos continuar então lá, vamos voltar para Timóteo ali. Então, esses tempos difíceis, estou falando aqui do versículo 1. Então, tudo isso, por que eu estou falando de tudo isso? Porque tudo isso estaria presente na geração dos últimos dias, e como aquele homem endemoniado veio para cima de Jesus Cristo, não tinha visto que era Jesus ainda, ele também vem sobre a igreja, ele também vem sobre as nossas vidas, ele tenta atacar o povo de Deus, tenta atacar a sociedade num geral, na verdade, tenta vir para cima de nós, e eu e você temos que aprender através da oração, como fazer muralhas de proteção, que por mais que venham essas sentenças, por mais que venham essas feitiçarias, por mais que venham situações das mais diversas, nós podemos levantar os nossos escudos e guardar as nossas vidas, nossa família, guardar a igreja através de orações, nós levantarmos orações, tá bom? Então, continuando aqui no versículo 2, a Bíblia diz: pois os homens serão egoístas. Serão aqui é a palavra eimi no hebraico, no grego, que diz eu sou, tá? Então nós vemos que essa geração também, desses dias difíceis, além de ter essas características que eu li aqui do endemoniado, continuando lendo o texto, o que aconteceria nesses tempos difíceis, os homens seriam o seu próprio Deus, ele seria a geração do eu, vai ser uma geração que vai se engrandecer, vai buscar o eu sou, o resto não me importa, o que importa, o que vale sou eu. Então isso é um tipo de ataque também, que você ou a igreja ou a tua família pode estar vivendo, é a autovalorização do eu, tá? Então ele diz, pois os homens serão autovalorizados, eles serão egoístas. Essa palavra egoístas aqui é uma palavra bem interessante no grego, que é uma palavra que chama philautos, que é a junção de duas palavras, philéu e auto, de autobiografia, tá? Então filéu é amar, é estimar, é honrar, mas aqui junto essas duas palavras significa amar muito a sua autobiografia, o seu eu, o seu self, né? Amar muito o seu eu, tá? Vai acontecer muito nos últimos dias. E aí que é o problema, tá, igreja? Aqui, se a igreja não se cobrir em oração e não colocar escudos de oração, você pode ser alvo dessa autovalorização, que é algo imperceptível. Você se valoriza, você ama a sua autobiografia, você ama a si mesmo, tá? Serão egoístas, serão avarentos, tá? Também aqui essa palavra avarentos aqui é muito interessante, não é só questão do dinheiro, não é só questão de avareza, aquele que ama o dinheiro, tá? Mas quando você nada se satisfaz, tá? É uma geração que quer cada vez mais, tá? Quer mais recurso, quer mais status, quer mais comida, quer mais, quer mais e mais, tá? Então, isso tudo a gente tem que, em oração, nos proteger disso, tá bom? Nos proteger dessa situação aqui, tá? Então, eles serão homens avarentos, serão homens orgulhosos, serão homens blasfemos, tá? Então, por exemplo, orgulho aqui, no texto aqui, serão homens orgulhosos, né? Essa palavra aqui é bem interessante, que é a palavra aqui, peraí, rapidinho, isso, essa palavra aqui, orgulho, é a palavra que está ligado ao tufão no grego, tá? É algo que vem, faz muito barulho, mas vai rápido embora. É uma geração que é um povo que bem constante assim, vem, faz muito barulho, faz muito alarde, mas não é de raiz, não tem raiz, já vai para outra coisa, já vai para lá. Então Paulo está falando para Timóteo, você não sabe o que uma geração dos últimos, aquele último dia lá, antes do fim, antes de Jesus voltar, o que eles vão viver, as pessoas vão ser assim, eles vão viver isso, então tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte de uma geração que, se nós não tomarmos cuidado, tudo isso começa a entrar dentro da tua vida, fazer parte da tua casa, da tua família. Então nós vamos nessa escola de oração
explicar e aprender como colocar, através da oração, muralhas de cobertura de oração. Tá bom? Então serão blasfemos, blasfemadores. Blasfemos aqui, na verdade, tem o significado de palavras torpes, ou oficializar, ou deixar cultural palavras que, se a tua avó, tua bisavó escutasse, te davam um tapa na boca. Mas hoje faz parte de filmes, hoje faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas conversam falando assim. Então, o que para Timóteo isso seria um espanto, né? Para a nossa geração isso é mais do que comum. Então, quando tudo isso estivesse acontecendo, se blinda, se cuida, coloca uma muralha de proteção. A oração não é só ataque, a oração também é saber se proteger, na hora certa se guardar, tá bom? Não desobedientes aos pais, ou seja, eles não vão deixar se persuadir, eles não vão deixar se convencer. Tá? Por mais que você traga 500 mil argumentos, eles não vão deixar se convencer, tá? Os filhos eles não vão deixar você persuadi-los ou convencê-los, tá? Então que isso não esteja na tua casa, que isso não esteja nos teus filhos, que isso não esteja na tua família, e eles sejam livres disso. De que forma? Vamos colocar uma muralha de proteção, igreja. Ore pelos seus filhos, abençoe os seus filhos, para que eles possam ser guardados desses dias, que lá em cima Paulo falou, vão ser dias muito perigosos. Tá? Para quem vivesse nesses dias aí. E aí Paulo está ensinando, vamos fazer então, como que nós fazemos? Igual Jesus, quando vier toda essa nuvem sobre nós, cobertura para que o inferno não tenha acesso e nem entre nas nossas vidas. Eles serão ingratos. Ingratos é alguém que não dá graças a Deus, tá? Uma junção de duas palavras. Gratos é graças, é agradecer, e é não. Alguém que não é grato a Deus, alguém que não agradece a Deus, alguém que não reconhece Deus nos seus caminhos, tá bom? Então, se você ler lá em Romanos 1, você vai ver que, porque... Será que eu falo isso aqui, pastor? Fala. Eu acho que eu vou falar isso aqui. Fala, queremos saber tudo. A ausência de santidade começa com a ingratidão. A falta de santidade de uma pessoa começa com a ingratidão, tá? Quando a pessoa deixa de ser grata ou honrar a Deus, ser grato a Deus e aprender a ações de graça, existem orações de ação de graças, existe adoração de ação de graças. Quando a pessoa deixa de ser grato a Deus e na verdade é murmurador, é reclamador, aqui começa a porta a se abrir para a ausência de santidade estar na vida dessa pessoa, tá bom? Então a Bíblia está nos dizendo que nesses últimos dias vai ter várias estruturas de ingratidão permeando. Então talvez o teu dia não está o melhor, talvez você não está vivenciando nem conquistando as coisas que você queria conquistar, ou você ter acesso ao que você queria, e aí sem perceber se deixa sentimentos entrar no teu coração, amarguras, murmurações. Isso é tudo sinônimo de uma pessoa que não é grata a Deus. Se está acontecendo aquilo, descanse em Deus. Deus sabe o que está fazendo, ore, busque a Deus, Ele vai te revelar o que está acontecendo, talvez seja tratamento, talvez seja guerra, Ele vai te revelar, só não seja ingrato a Deus, tá? E aí a ingratidão, ela abre a porta para que muitos possam viver sem santidade, tá bom? Aqui, ó, ele vai falando, né? Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, né? Então tudo isso aqui, por exemplo, nos diz sobre uma pessoa que uma pessoa que fica cauterizada, por exemplo, ela erra uma vez, erra duas, aí ela começa a errar 3, 4, 5, ela já não se arrepende mais, ela já não se quebranta mais. Uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não se quebranta, uma pessoa cauterizada, tá? Ela não sente mais vergonha, ela não sente mais isso. Então é bem delicado isso daqui, tá bom? É bem complicado essa situação aqui, tá? Então, traidores, atrevidos, nós vemos que aqui várias palavras: mais amigo dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando porém o poder,
E aí vai falando que, olha só a coisa interessante, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente, ou seja, entram dentro das casas sem bater, sem avisar, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está falando dos últimos dias. Como que as pessoas vão entrar dentro das casas das outras? Televisão, internet, eles vão entrar e vão roubar o coração das pessoas, pessoas carregadas de pecado, carregadas de toda essa situação. Alguma dessas palavras aqui, uma que é bem interessante aqui, uma palavra que é bem interessante aqui, ó, a palavra caluniadores aqui, ó, que está por aqui, é muito forte essa palavra aqui, que no grego significa quando o diabo entra na justiça. É quando nos últimos dias o diabo entraria dentro da justiça e através da justiça ele atacaria aquela geração, tá? A palavra também ali, ó, inimigos do bem, tá? Inimigos do bem, essa palavra no grego é muito interessante, que ela significa assim, um país onde as leis protegem os criminosos ao invés daqueles que não cometeram nenhum crime. Vou repetir. Um país onde as leis protegem os criminosos ao invés daqueles que não fizeram nenhum mal. Tá? Então, Paulo está profetizando, é uma palavra profética, isso daqui, que ele está dizendo que Timóteo, se você está achando que está difícil, você não sabe o que uma geração vai vir e como eles vão ser atacados, como que eles vão ser bombardeados, como que eles vão ser atacados de uma forma muito agressiva, de uma maneira muito violenta. Também a texto nos diz que eles têm aparência de piedade. O que é aparência de piedade? Se fala muito sobre ajudar o próximo, se fala muito sobre justiça social, se fala muito sobre ajudar aquele que falta, aquele que precisa, esse, aquele, é ótimo. Jesus já nos ensinou isso, a gente não precisa ficar rebatendo nisso, precisamos cuidar e pronto, que se nós fizéssemos para um desses pequenos, nós estamos fazendo para Jesus. Mas é um povo que fala muito de justiça social, mas nega o poder de Deus. Negar o poder de Deus significa ausência de arrependimento para atrair o poder do Espírito Santo, ausência de transformação para atrair o poder do Espírito Santo. Fala de justiça social, fala de ajudar quem precisa, mas nega o poder, ou seja, não se acerta com Deus, não se alinha com Deus, não busca a santificação para atrair o poder de Deus. Então, Paulo está tentando falar e animar Timóteo, dizendo: Timóteo, presta atenção que vai vir um povo que vai morar numa geração assim, as pessoas vão estar se cortando. Imagina isso, Timóteo, para tudo quanto é lado, pessoas se cortando. Nós vamos ver um país onde as leis vão proteger mais os bandidos do que aqueles que não têm nada a dever. Nós vamos ver um povo que fala de justiça social, mas não vive o poder de Deus, não busca o poder de Deus. Nós vamos ver pessoas que estão sendo enganadas pela tecnologia, pela mídia, que estão sendo enganadas pela televisão, estão sendo enganadas pela internet. Nós vamos ver o diabo entrando na justiça, nós vamos ver essa geração que a Bíblia também aqui nos diz, ó, que eles são carregados de várias paixões, não são civilizados, é uma geração animal. A Bíblia diz que vai ser uma geração bárbara. Você fala: mas a nossa geração é tão culta, tão inteligente. Mas é a geração que mais matou pessoas no aborto do que qualquer outra geração. Pessoas matavam no Coliseu, uma quantidade de pessoas matava no público. Agora nós matamos países inteiros. Mais de 1 bilhão de pessoas foram mortas em aborto desde 1917. 1 bilhão de pessoas sendo mortas. Que geração que é essa? Culta é essa? Então a Bíblia diz que vão ser animais, aparentam cultos, mas são transtornados, são verdadeiros animais. Que geração é essa, gente? Que geração é essa que Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo,
está falando para ele ficar firme, porque vai vir um povo que vai viver coisas bem mais difíceis, vão ser atacados, mas eles vão aprender a se proteger, eles vão aprender a se guardar em Deus, eles vão aprender a se proteger em oração, eles vão aprender a se proteger diante do seu Deus, e vai ser algo que essa geração vai ser um instrumento de Deus para fechar a porta na cara do diabo, para fechar a porta na cara do inferno que tenta entrar dentro das casas, tenta entrar dentro das famílias, tenta entrar dentro da igreja. A igreja está precisando de ajuda, precisa de homens e mulheres como você que está ouvindo essa live aqui, para fazer as suas orações em favor da igreja, para que a igreja seja guardada, que os adolescentes sejam guardados, as crianças sejam protegidas, para que os pastores sejam guardados, porque olha só a descrição do apóstolo Paulo para uma geração que seria a última, ele diz. Não é que é a penúltima, ou antepenúltima. Lá no tempo final, não, ele fala no último do último do último, ou seja, é às 12 horas, não é às 10 horas, é 12, é a última hora do relógio ali que foi, entendeu? Sabe que é assim, o que a gente... Ó, a pastora tá falando, hein? Eu invadi aqui, mas é porque é uma realidade, né? Vai sendo muito sutil, mas vai entrando dentro das casas e vai entrando dentro do povo de Deus também. A gente não é contra, tá? Que fique muito claro isso, mas existe um aplicativo aí, uma rede social de videozinhos que as pessoas fazem, tem vários challenges e tudo mais, não somos contra. Mas quando você entra ali, se você não estiver supervisionando com o teu filho, assiste, e é um aplicativo muito voltado para pré-adolescência e adolescentes, tem mulheres sensualíssimas dançando lá, fazendo todos os tipos de desafio e tal, é super divertido e tal, mas o que eles estão absorvendo com isso? Então até com isso tem que tomar cuidado, às vezes eles estão fazendo uma brincadeira lá, mas quem criou não está fazendo uma brincadeira, né? Tá fazendo danças extremamente sensuais, usando roupas curtíssimas, então tem que tomar Paulo muito está cuidado falando com que isso. essa geração, a sensualidade, ela viraria cultural, tá? Seria algo comum, tá bom? Seria algo que seria algo comum. Para você ver, ó, deixa eu falar isso rápido para vocês. No Estados Unidos, um grupo de cristãos, né? Eles entraram na corte para que as televisões de rede a cabo tirassem dos horários de onde as crianças assistiam desenho filmes e vídeos totalmente pornográficos que ficavam em horário normal. E a corte, ficaram em várias discussões, e a corte chegou à conclusão que iam deixar, porque se eles tivessem que tirar, eles teriam que tirar todos os monumentos da cidade onde eles estavam, ali em Nova York, que tinham muitos monumentos nus, de personagens nus, e eles também teriam que tirar, porque está exposto em público, então não, pode deixar. Então, Paulo está dizendo aqui, não é que tem prostituição, nudez. Na época dele também tinha, na época de Éfeso aqui, eu falei que era uma das cidades mais promíscuas que tinha na época ali desse primeiro século aí, tá bom? Mas o que Paulo está querendo dizer que nos últimos dias, está dizendo que isso viraria oficial, viraria cultural, a justiça validaria, homens tornariam isso comum, vampiro é muito top, tá? Vampiro é legal demais, zumbi é série que faz fama, que ganha milhões, tá? Então entrou como cultura. Aí Paulo está falando, quando entrar como cultura, aí é o problema. E aí quando entra cultura, tem acesso a entrar na tua casa, tem acesso a entrar na tua família, tem acesso a entrar dentro da igreja, e esse é o problema que Timóteo estava vivendo num grau bem mais tranquilo, e Paulo está dizendo, vai vir um pouco, vai sofrer mais que você, mas vai entrar também, né, igual está entrando aí na igreja de Éfeso, vai entrar também na vida deles, tá bom? Então, primeiro passo que eu quero falar com vocês hoje aqui é os escudos de oração, são importantes para quê? Para quê? É Bíblia, tá, gente? Não vamos só fantasiar a oração, não. Bíblia, para quê? Para isso aqui, ó. Para guardar a igreja, para guardar nossas casas, para guardar nossas famílias, disso aqui, tá? Do que eu falei, do que foi ministrado aqui nessa noite, de todas essas coisas. Não só das questões de moralidade, mas a morte fazer parte da cultura das pessoas. As pessoas que começam a ser indomáveis, sem controle, sem domínio próprio, quando a nudez, quando o tirar a roupa vira algo comum, vira algo cultural, quando as pessoas têm inquietação de alma, elas não conseguem ter paz em suas emoções e sua alma, toda hora estão inquietas, toda hora estão correndo para um lado para o outro, toda hora estão querendo coisas. Então nós vemos que uma das palavras que Paulo falou aqui são famílias irreconciliáveis, famílias que estão quebradas,
tá? Então aqui Paulo está falando de uma geração que vai ser altamente atacada aonde? Na rua? Não, dentro de casa. Na família, o relacionamento da família, eles vão ser irreconciliáveis, eles não vão conseguir se reconciliar, famílias vão entrar em atrito, em colisão absurda. E aí nós vamos vendo tudo isso que eu falei, depois você medita com calma ali, no que eu compartilhei aqui, e nós vamos ver que Paulo está falando para a igreja o quê? Prevenindo a igreja do quê? Falando para Timóteo, vai vir um dia, pessoas que vão viver assim, eles vão ter que aprender como eles vão guardar suas vidas, suas casas, dessa influência na mente, dessa influência nas suas casas, nas suas famílias. Então eu quero compartilhar com vocês esses princípios tão poderosos de oração que estão na Bíblia, que colocam uma muralha de proteção ao nosso redor. E aí Paulo está falando, ele diz, por exemplo, aqui no versículo 8 do capítulo 3, ele diz assim: e do mesmo modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também resistem à verdade. Mas aqui Deus está falando algo para a gente, algo que começa a abrir o nosso entendimento aqui. Da mesma forma que eles resistiram, é uma geração que resiste à verdade, mas Moisés foi ali, prevaleceu sobre eles no poder de Deus. Moisés teve uma experiência de oração com Deus, ele estava orando a Deus, teve uma experiência sobrenatural ali, onde o cajado dele se transforma numa serpente, e quando ele chega nesse momento, aqueles que estavam resistindo, estavam tentando combater e prevalecer contra ele, Moisés que prevaleceu contra eles, aí que significa o escudo de oração, é você se blindar de qualquer tentativa desses espíritos, ou é citado aqui, esses dois magos do Egito, Janes e Jambres, né? É citado eles aqui, então é maravilhoso, tá? Vou parando por aqui, falei para vocês que talvez não daria para nós falarmos sobre as orações, e aí sim, na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre a live, que tipo de orações que eu faço então para me blindar desses ataques que Paulo diz que a última geração, a geração dos últimos dias viveria, tá? Então nós achamos que isso aí tá lá na TV, isso aí tá lá não, isso aí tá atacando as nossas vidas, tá atacando a igreja, tá atacando o povo de Deus, mas Paulo nos dá todas as dicas, a Bíblia nos instrui como que nós fazemos para colocar muralhas de proteção ao nosso redor, para não sermos atacados por tudo isso aqui que está nos alertando aqui. Tá bom? Amo vocês em Cristo. Não é dupla hoje? Hoje não é dupla. Poxa, não dá. Gente, não tentei, dá. Hein, pessoal? Eu tentei. Não dá para ser dupla hoje. As de sexta-feira são duplas, As de sexta é dupla, tá? Porque aí o pessoal não tem compromisso no outro dia. E assim por diante, tá? Aqui o pessoal tá me fazendo algumas perguntas, então eu vou fazer assim, eu vou sair, volto para fazer pergunta, tá? E aí na semana que vem a gente vai falar, e aí sim, que oração que eu faço para produzir esse escudo de oração que vai me blindar de tudo isso aqui. Isso aqui é para anotar, isso aqui é para escrever, isso aqui é para mergulhar, tá bom? Para que a gente possa nos guardar nossos filhos, nossa casa, nossa família disso aqui. Mães, tem que aprender isso. As orações suas vão ter poder de guardar os seus filhos de tudo isso aqui. Pais, igrejas, líderes, nós vamos poder colocar muralhas de proteção ao redor do povo que frequenta a igreja, dos líderes. Nós temos que aprender isso aqui, tá bom? Vou sair aqui, já volto, aí a gente volta respondendo perguntas, batendo um papo aqui. Glória a Deus pela vida de vocês, estarmos conosco aqui até esse horário aqui, tá? Amo vocês em Cristo, já volto, rapidinho, tá bom? E vou deixar salvo esse aqui no IGTV, e esse aqui já vai subir também pro YouTube, tá bom? Isso vai ficar gravado, essa aula da Escola de Oração no YouTube, é a aula 1 de 2 do escudo de oração, tá bom? Deus os abençoe, viu? Pera aí, já volto.